Olá, seja muito bem-vindo à aula 2 do nosso Esquenta para o curso Criando uma Vida Harmoniosa. Nessa aula 2 eu vou falar sobre relacionamentos. O que você precisa saber se quiser construir relacionamentos felizes e harmoniosos. Nessa aula você vai entender como ser mais feliz e criar relacionamentos harmoniosos e o que você deve evitar para ter relacionamentos destrutivos. Eu sou Francisco Júnior, sou psicólogo e eu vou conduzir essa jornada de desenvolvimento pessoal. Então, a primeira dica dessa nossa aula é: você tem que entender o conceito sobre momento e velocidade. Para você construir uma relação feliz, uma relação harmoniosa, uma relação pacífica e que tenha um futuro realmente, que vocês possam se dar bem, vocês precisam entender sobre essa questão de momento e velocidade. Momento é quando você está parado no tempo. Velocidade é quando você está em movimento. Parado no tempo é a pessoa já adquiriu um carro, uma casa, um emprego, ela se sente parada, ela está estagnada, ela acha que a vida é só aquilo e ela não busca mais se desenvolver. A pessoa que está em velocidade, ela está estudando, ela está fazendo cursos, ela está se aprimorando, ela está se desenvolvendo emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, profissionalmente. É a pessoa que está sempre se autoatualizando. Lembra do conceito da aula 1 sobre autoatualização? Se você não se autoatualiza, você tende a viver uma vida medíocre, uma vida infeliz. E isso se estende para as suas relações. Não existe relação saudável quando você não se autoatualiza, quando você não se realiza. Por quê? É essencial que você esteja bem para que você possa construir uma relação boa, uma relação saudável. Se você não está bem com você, você não consegue manter uma relação saudável. É preciso se trabalhar, se desenvolver para estar bem consigo próprio. E aí vamos entender esse conceito de momento e velocidade. Ou os dois estão no mesmo momento e por algum motivo se encontraram e se sentem bem ali juntos, ficam juntos, e pode durar por um bom período de tempo essa relação de momento. Mas em algum momento vai acontecer alguma coisa e vocês vão ter que mudar. E alguém vai começar a crescer. Seja porque desenvolveu uma ansiedade, uma depressão, alguém morreu, perdeu um emprego, acontece algum aspecto como essa Covid de 2020, que acabou atingindo aí o planeta inteiro e tirando as pessoas da zona de conforto. E aí muitas pessoas foram obrigadas a crescer, mesmo que não queira. Então, por algum motivo, você vai ser obrigado a crescer. Essa ideia de ficar parado, estagnado, é problema na certa, seja para as relações ou para consigo mesmo, ok? É preciso entrar em velocidade e se autoatualizar, se quiser estar bem. Agora, existem questões onde um está parado, já se construiu na vida, teve suas conquistas, e o outro está crescendo, se desenvolvendo. Só que eles se encontram aqui, e essa relação vai dar certo por um tempo. Mas depois não dá, porque esse vai continuar crescendo e o outro fica parado. Então a pergunta que eu faço é: você já entrou numa relação em que você queria crescer, se desenvolver, e o teu parceiro ou a tua parceira não queria? Viu quanto é difícil e que aquilo não dava certo? Se você está vivendo isso atualmente, é muito complicado uma relação assim dar certo. Ou os dois crescem juntos, ou alguém fica para trás. E nessa de ficar para trás, ou você abre mão dos teus sonhos, você abre mão de crescer por alguém, ou você continua crescendo. E se você continua crescendo e o outro não te acompanha, chega uma hora que não existe diálogo, não existe vínculo, vocês estão tão distantes em termos de inteligência emocional, inteligência psíquica, intelectual, financeira, que não tem mais um diálogo na maioria das vezes. E aí a pessoa acaba se conectando com outras mentes, com outras pessoas, e desenvolve um interesse por outras pessoas. Então a dica de ouro: para ter relações felizes e harmoniosas, cresçam juntos. Não caiam na armadilha de achar que você já atingiu o pico do desenvolvimento humano ou das conquistas materiais, espirituais, porque alguém vai estar crescendo. Um exemplo: eu atendi um caso em que a mulher namorou com um cara que era empresário, um cara muito bem sucedido e que já tinha se estabilizado, não queria mais construir outras coisas. E a mulher estava numa constante. Ela estava crescendo, ia montar a sua primeira loja,
iria fazer projetos para continuar crescendo. E o cara não queria acompanhar essa mudança dela. Ele já se sentia estabilizado e queria que ela largasse as coisas dela para viver com ele suprindo as necessidades materiais dela. Só que não faz sentido para quem está em velocidade. Aquilo para ela foi um choque, ela não queria aquilo e acabaram terminando. Então não adianta você ficar insistindo em uma relação em que um está crescendo e o outro está estagnado. Independente de estar se relacionando com alguém ou não, se você está parado no tempo, lembra da aula 1 sobre onde está a felicidade. Se você não vive com congruência, se você não se auto-atualiza, é difícil você desenvolver felicidade e harmonia interior. Isso se estende para fora, porque quando a gente muda dentro, a gente muda fora. Se muda fora, muda dentro também. Então, um jogo duplo. Mudou em algum aspecto seu, internamente ou externamente, vai ter mudança no outro polo. E isso muda todos os aspectos da sua vida. Então, se um está em velocidade, o outro tem que acompanhar. Caso contrário, está fadado ao fracasso. Mesmo ficando os dois parados aqui. Se ficarem parados, vai dar certo por um tempo, depois não dá. Tem que crescer. Ou cresce ou dá ruim. Ok? E esse crescer, existe o crescer internamente e crescer externamente. Que, no fim, se você crescer para algum lugar, você vai crescer no outro polo. Se eu cresço externamente, eu vou desenvolver aspectos internos que vai me obrigar a mudar internamente também. Por exemplo, quando você muda de cargo, você é promovido a gerente ou a dono de uma empresa, a sua mentalidade tem que mudar. E por mais que você queira ser a mesma pessoa, não dá para ser. O seu novo cargo, a sua nova função no mundo vai exigir mudanças internas, comportamentos diferentes, mentalidade diferente, e querendo ou não, você é obrigado a mudar. E se você muda internamente também, digamos que você desenvolve uma visão espiritualizada, você desenvolve inteligência emocional ou espiritual, você muda as suas relações fora. Você passa a ter um respeito maior pelo ser humano, você passa a compreender mais o ser humano e a si mesmo, e isso muda a forma como você responde às pessoas. Você passa a ter mais autorresponsabilidade, mais sabedoria, tudo muda. Mudou em algum polo, seja interno ou externamente, tudo muda. Então continue crescendo que você vai ter mudanças positivas para construir relações mais equilibradas e saudáveis. Agora, entenda essa questão do momento e velocidade. Imagina um casal que a mulher tá, ou o homem tá se desenvolvendo, estudando e o outro tá parado. Chega uma hora que não dá certo. Porque um cresce tanto que não tem mais diálogo. Isso serve não só para relações conjugais, mas para relações de amizades. Provavelmente você já ouviu falar pessoas que dizem assim, olha, essa pessoa convivia comigo e agora começou a empreender, ou entrou na faculdade, ou foi promovido para um novo cargo e ela mudou. É uma pessoa de nariz em pé. Em alguns casos é isso mesmo. A pessoa é soberba, é arrogante, e aí o poder sobe a cabeça. E a pessoa muda. Mas na grande maioria das vezes, às vezes não é isso. É porque novos cargos, novas mentalidades exigem novos comportamentos. Uma pessoa que está em progresso, em crescimento, ela não perde tempo com fofoquinhas, com ficar sentado só falando sobre novela, só falando sobre os problemas do mundo. Ela está focada na solução. Ela está focada em crescer espiritualmente, em crescer emocionalmente, em adquirir mais inteligência intelectual, inteligência financeira. Ela quer crescer, então ela foca nisso. Ela não vai ter mais o mesmo tipo de vínculo e de diálogo com quem não está crescendo. Muda, a mentalidade muda, e aí você muda os seus vínculos sociais, você muda os seus ambientes, o seu tipo de diálogo. Isso é inevitável. Se você está ficando para trás, saiba que é porque você não está acompanhando as mudanças do universo. E isso vai te custar caro. Emocionalmente, financeiramente, conjugalmente, é preciso mudar. Gente, essa é a dica número 1. Continue em crescimento. Se quiser ter harmonia e felicidade nos seus relacionamentos. E naturalmente, o teu parceiro, a tua parceira, teus amigos precisam crescer também. Esse crescer não significa ter os mesmos gostos, crescer na mesma direção, mas que tem que estar crescendo, ou em alguma direção ou em outra, para que vocês possam ter o que conversar. E um contribuir com o outro, ok?
Entendido isso, você já acredito que ficou claro para você sobre a importância de continuar crescendo e caso não faça isso, o quanto isso pode te gerar prejuízos, seja na sua vida pessoal ou conjugal. E profissional. Profissional é a mesma coisa. Se você entra numa empresa e continua no mesmo polo, no mesmo lugar, não muda, principalmente hoje em dia, em que a tecnologia é muito grande, você vai ficar para trás, você não vai crescer. Então capta essa primeira dica. A segunda dica é: existem 3 formas de atração numa relação. Atração física, atração psicológica e atração espiritual, ou virtudes no caso, né? A física ela é uma atração duradoura, é uma atração passageira. É a famosa paixão. Você se interessa pela beleza da pessoa, beleza física do corpo, pelo sexo, pela aparência do rosto. Você se atrai pela beleza da pessoa, física, pelo aspecto físico. Só que depois de um tempo, 2, 3 anos, a pessoa tende a enjoar, porque passa a novidade. Não é que enjoa, mas passa a novidade. Se você não tiver criado outros tipos de afinidade mais profunda, como valores, o aspecto psicológico de terem os mesmos gostos, de terem as mesmas crenças parecidas, estarem crescendo, se desenvolvendo, não é duradouro. Já esse segundo vínculo, que é o psicológico, ele tende a ser mais duradouro. Quando nós nos relacionamos com pessoas que pensam parecido com a gente, que têm gostos parecidos com a gente, as chances é que a relação dê certo e que dure de 5, 6, 10, 15, 20 anos. É uma relação muito mais duradoura. Então essa é a primeira dica. Em vez de se interessar por pessoas apenas pelo físico, procure se interessar por pessoas que, no mínimo, pensam parecido, tenham visões de mundo parecidas, para que a relação seja harmoniosa, porque os opostos, eles se repelem e os afins se atraem. Opostos se repelem, os afins se atraem. Pessoas parecidas se atraem. É tanto que uma das técnicas mais poderosas de persuasão, de conexão instantânea com o outro, é o famoso rapport. É você procurar ser parecido com o outro, imitar um pouco da voz, os gestos, a fala, e aí a pessoa olha para você e sente que te conhece há muito tempo. E aí cria-se uma conexão instantânea, porque a gente gosta de pessoas que são parecidas com a gente. Isso acontece como uma técnica para persuadir e criar uma aproximação, o rapport. Só que isso não é só como uma técnica, isso na vida real, no dia a dia, tem que ser real, tem que ser pessoas que são parecidas com você para dar certo. Caso contrário, vai ser de muita briga, de muita desavença. Imagina o seguinte: 2 pessoas que são de políticas diferentes, de religiões diferentes, que têm visões de mundo diferentes. Essas pessoas não vão conseguir ficar juntas, elas vão ficar brigando, vão ficar discutindo, vão ficar em atrito. A única coisa que é capaz de unir, que vai para além do aspecto de visão de mundo ou de desejos sexuais, são as virtudes, que é a terceira conexão, a conexão espiritual ou a transcendência. A transcendência ela vai para além dos opostos. É aquilo que você enxerga muito mais além do que apenas aquilo que você está vendo. E ela tende a unificar tudo. Então, essas pessoas que têm visões políticas, visões religiosas diferentes, imaginam que elas são virtuosas. E elas têm como um caminho que norteia a virtude do respeito, por exemplo. Elas vão se respeitar, independente de terem visões de um mundo diferente, políticas diferentes, e elas vão se unificar pela essa virtude maior, por essa base de sustentação, que é a virtude do respeito, do se permitir ouvir um ao outro. Então, são as virtudes que realmente fazem as relações darem certo. Virtudes é o mesmo que valores profundos, valores espirituais, valores éticos. E é isso que faz as relações serem duradouras e harmoniosas. Então, a dica de ouro, que vale R$1 milhão, muito mais que isso. Procure se relacionar com pessoas virtuosas, que tenham valores parecidos consigo. Se você não é uma pessoa virtuosa, obviamente que você vai se relacionar com pessoas que são um pouco parecidas com você, porque os afins se atraem. Pessoas que são virtuosas, elas não vão se permitir ficar com pessoas que não são, a menos que elas não saibam. Mas em algum momento a verdade vem à tona. Então,
essa é a dica principal. Para evitar sofrimentos e criar relacionamentos mais harmoniosos, procurem pelo aspecto da afinidade psicológica e principalmente as virtudes. Não existe amizade onde não tem virtudes. Ou é um jogo de interesse, de network, ou é uma amizade verdadeira. A amizade, ela só pode existir entre pessoas virtuosas. E para que a relação seja harmoniosa, antes de tudo precisa de amizade. Precisa desse aspecto virtuoso. Então aqui eu já dei 2 dicas poderosíssimas. Momento e velocidade. Você precisa entender se você está no momento ou se você está na velocidade e entender onde está o seu parceiro, a sua parceira. Ou amigos. Eles estão no momento ou na velocidade. Se você ficar parado no tempo, você vai ficar para trás e tende a adoecer e a criar problemas na relação. Se você abre mão dos seus sonhos para ficar na velocidade, no momento de alguém, quando na verdade você queria estar em velocidade, isso também não vai dar certo. Só tem chances de dar certo se os dois estiverem em velocidade, ou seja, os dois estiverem crescendo. Lembra sempre da aula 1. Pessoas que são felizes, que são harmoniosas, elas tendem a se auto-atualizar. É o impulso da vida para que você cresça, para que você desperte suas potencialidades, o seu melhor. Se o teu potencial está preso dentro de você, se você não desperta o teu potencial, isso vai desenvolver doenças psicológicas e emocionais. A gente precisa despertar o nosso potencial. E isso surge muito nos relacionamentos. O relacionamento é um local para instigar um ao outro a crescer, a se desenvolver, a trazer o que há de melhor na gente, para que possamos dar o nosso melhor. Momento, velocidade, a importância, falei dos 3 tipos de vínculos, físico, psicológico e de virtudes. Entendido isso aqui, você já entendeu muita coisa. Só isso aqui já é o suficiente para você se relacionar de forma saudável com qualquer pessoa, se você entender esses conceitos. E aí mais uma dica importante. Se relacione com pessoas que queiram se responsabilizar pela relação. Os dois têm que ser responsáveis pela relação. Eu sempre costumo dizer que quem tem mais consciência tem a obrigação de construir relações mais felizes e de levar a consciência para as demais pessoas. Mas quando se trata de relacionamento conjugal, os dois têm que querer viver uma relação harmoniosa. Se só você quiser ter uma relação harmoniosa e o outro não, você vai viver dando murro em ponta de faca. Vai se machucar, vai se quebrar e vai sofrer. Se o outro não assume a responsabilidade por construir uma relação saudável com você, não insiste nesse tipo de relação. Os dois têm que crescer. Por hoje, no sentido das relações harmoniosas, eu vou parar com esses conceitos aqui e eu vou te ensinar como se livrar de relações destrutivas. Agora, o que você precisa entender para evitar relações destrutivas? Relações com pessoas que te manipulam. A primeira dica: pessoas que manipulam, elas focam nos teus pontos fracos e usam os seus pontos fracos contra você, sempre apontando o dedo, sempre mostrando a sua fragilidade, nunca admitindo os próprios erros. Pessoas que manipulam na relação. Ela procura fazer com que você desista dos seus interesses para que você sirva os interesses dela. Então foge disso, porque isso vai dar problema. Esse não é o tipo de relação saudável. E essas pessoas vão continuar te manipulando. Alguns truques de manipulação, que é preciso a gente enxergar isso se quiser construir relações saudáveis e evitar cair no conto do vigário, na mão de pessoas que só vão te machucar. Pessoas que são manipuladoras e que não estão dispostas a construírem relacionamentos harmoniosos, elas usam as suas emoções contra você. E as emoções mais comuns que são usadas contra você para te manipular, para te enfraquecer, para te fazer ficar triste, para te fazer ficar dentro de uma relação que não é harmoniosa, que não é feliz, que não tem chances de ser saudável, é usar o medo de perder. Por exemplo, se você gosta de alguém, essa pessoa vai ficar sempre te amedrontando, falando que vai terminar ou alguma coisa do gênero, para que você tenha medo de perder essa pessoa, e isso é uma forma de manipulação.
jogar a culpa em você, tá sempre te responsabilizando por erros, por coisas. Às vezes a pessoa faz algo errado e ainda joga a culpa em você. Então a pessoa te xinga, te maltrata e ainda diz assim: olha o que você me obrigou a fazer. Você me obrigou a fazer assim. Você sabe que eu tenho ciúmes, ou você sabe que eu sou estressado, você sabe que eu sou isso e aquilo, e aí age de uma forma a te agredir e bota a culpa em você. Isso é um mecanismo de manipulação, isso não é uma relação saudável. Eu estou explicando o que pessoas fazem para te manipular e te fazer ficar dentro de uma relação que não é saudável. Reconheça esses aspectos para você poder se livrar desses problemas. Usar, por exemplo, a raiva e a irritabilidade. Pessoas que não dialogam, que qualquer coisa explodem com você, para que você evite falar o que você pensa, para que você evite defender os seus interesses, para que você abra mão dos seus sonhos ou dos seus gostos, porque a pessoa vai se irritar, a pessoa vai brigar, vai xingar e você tem medo. E para evitar o atrito, a confusão, você abre mão de ser quem você é, você abre mão dos seus gostos por causa da agressividade de outra pessoa. Isso é uma forma de manipulação. Uma outra forma de manipulação é pessoas que se fazem de coitadinhos, de coitadinhas. Então ficam te usando, se colocando como pobrezinhas, como coitadinhos, para fazer com que você tenha pena deles ou dela, e você acaba cedendo a esse tipo de situação e fica numa relação destrutiva. Então preste bastante atenção nesses aspectos para você começar a identificar se a sua relação ela é saudável ou se é uma relação doentia, uma relação de manipulação. Pessoas que ficam dizendo assim, olha, eu só estou querendo te ajudar, e aí te machucam, brigam com você, fazem você desistir dos teus sonhos, porque isso é para o seu bem. Frases como essa, muitas das vezes, elas estão escondendo uma atitude de manipulação, e às vezes é difícil você enxergar isso sozinho ou sozinha. Eu aconselho que você busque fazer uma terapia para entender se isso de fato acontece na sua vida ou não, e até desenvolver mecanismos de proteção com relação a isso. Bajulação, pessoas que bajulam muito, que ficam te elogiando o tempo inteiro, que ficam criando formas de te bajular, de te enganar. Isso é uma estratégia de manipulação. Pessoas que dizem que fazem tudo por você, que fica te manipulando no sentido de se você me amasse de verdade, você faria tal coisa, para te colocar culpa e fazer com que você aceite as estratégias dessa pessoa e abrir mão de quem você é. Vive insistindo, né, com coisas para que você abra mão de ser quem você é. Alguns comportamentos que caracterizam a manipulação para fazer com que você desista de ser quem você é, desistir dos teus sonhos, dos teus gostos, da tua essência. Comportamentos. Pessoas que são muito sedutoras, que brincam, que seduzem para te conquistar e fazer com que você faça o que elas querem e não o que você quer ou o que é importante para você, apenas por interesse delas. Pessoas que ficam fazendo cara feia o tempo inteiro. Se você faz uma coisa, outra pessoa fica de cara feia, ou ela não olha para você, ou ela fica com cara do tamanho do mundo, de brava, de irritada, de triste. Fazem dramas, caras e bocas para evitar com que você siga aquilo que é importante para você. Se colocam como vítima. Uma técnica de manipulação. Isso é muito parecido com as mulheres. Evitar fazer sexo, por exemplo, como castigo para o homem, para que ele ceda as coisas que ela quer. Isso é muito comum, mas isso é uma estratégia de manipulação. Ficar dando gelo no outro, se recusar a dialogar ou a escutar a pessoa. Uma relação onde não existe diálogo, onde você não escuta o teu parceiro, tua parceira, é uma relação doentia. Mahatma Gandhi diz assim, quando duas pessoas se amam, estão com o coração próximo, elas nem precisam falar, elas sussurram, elas olham um para o outro e já entendem o que o outro quer dizer. Pessoas que estão com o coração distante, elas precisam gritar, berrar, porque elas não conseguem se escutar. Por isso que elas precisam gritar, o coração está distante. Isso é muito interessante, é muito sábio isso. Se você está numa relação e não existe diálogo, os corações estão distantes. Eles não estão se ouvindo. Só um dentro da relação está se dando bem. E muito provavelmente é aquele que se recusa a conversar, que se recusa a te ouvir.
ele está te manipulando ou ela está te manipulando, e você precisa entender isto e colocar as suas necessidades, falar o que você precisa, o que você sente, o que é importante para você, e o outro tem que te ouvir. Esse ouvir não significa que é no momento da fúria ou da raiva. Tá no momento de briga e de raiva, eu mesmo costumo dizer assim, olha, não quero conversar, que eu tô estressado, eu vou brigar, vou falar coisas que eu não quero, a gente conversa depois. E eu volto para conversar realmente. Então existem pessoas que usam essa estratégia de vamos conversar depois, agora eu tô estressado, eu vou falar coisas que eu não quero, mas depois não voltam a conversar, não falam sobre aquele assunto. Isso é muito ruim. Aquilo que não está bem na relação precisa ser conversado. Uma dica importante: eu não posso mudar, entrei numa relação, não mudo. Olha, não cai nessa estratégia, isso é doentio. Se você casou, se você está numa relação, seja de amizade ou de relacionamento, para construir uma relação com alguém, a gente precisa mudar. Imagina o seguinte, você casou e quer ter a mesma vida de solteiro ou solteira? Não dá. Isso é sabotar a relação. Casou, amigo, casou, amiga, tem que mudar. É se respeitar, é parar de sair para as baladas, é terminar aqueles contatos de peguetes que se tinha para focar na relação, construir uma relação harmoniosa, de honestidade, de vínculo verdadeiro e de respeito. Isso serve para tudo, tá numa relação de amigo. Não dá para você ficar mentindo, não dá para você ficar tratando seus amigos de qualquer forma só porque é amigos. Isso é uma dica muito importante. Muitas pessoas acham que porque tá numa relação com alguém que você conhece, é meu amigo, é meu filho, é meu pai, é meu irmão, é meu parente, é minha esposa, é meu marido, eu posso falar do jeito que eu quiser, ele já me conhece. Então, para pessoas que são de fora, você usa máscara e trata essas pessoas com gentileza. Pessoas que já te conhecem, você quer tratar de qualquer jeito. Isso é furada. Ninguém gosta de ser tratado de mau jeito. Lembra da aula 1, onde eu falei sobre a importância da consideração positiva? Isso é uma necessidade humana. As pessoas querem se sentirem prestigiadas, admiradas, elogiadas, estimadas. Lembra da necessidade de Maslow de estima? Se não formos estimados, admirados, queridos, a gente desenvolve doença, a gente desenvolve raiva e a gente tende a se separar dessas pessoas. Por isso, muitos pais não entendem porque os filhos vão para as drogas ou porque não falam mais com eles, porque muitas mulheres ou homens traem seus parceiros e suas parceiras, porque quer tratar de qualquer jeito e não é assim. A relação tem que ter respeito, consideração. Caso contrário, não dá certo. Trate as pessoas íntimas que convivem com você de forma respeitosa, ok? Se quiser que a relação seja harmoniosa. Pessoas que saem de casa no meio de uma discussão, batem a porta do carro com força ou batem a porta da casa e saem e deixam você no vácuo e não te dão nenhuma atenção. Isso é uma forma de manipulação, e se isso é uma coisa frequente, aconteceu uma vez, tudo bem, duas, tudo bem, mas se é algo frequente, é um hábito da pessoa, isso não dá certo. Ou você põe limites, ou você vai viver numa relação sempre sem diálogo, sem brigas, e a pessoa te manipulando e sempre tendo aquilo que ela quiser. Quais são as consequências de relações que são abusivas, que são cheias de manipulação? Perder a outra pessoa, provocar um afastamento dentro da relação, perda de confiança, se afastar emocionalmente, a pessoa vive só porque está casado no papel, ou porque tem filhos, ou porque não quer dar um basta, mas não tem uma amizade verdadeira, um contato verdadeiro. E isso é muito frágil. Então esse tipo de relação baseada na manipulação, na mentira, na intimidação, nesses aspectos que eu falei, isso não dá certo, porque isso fragiliza demais a relação e tende a chegar a um fim. Se você bate muito numa planta, ela morre. As plantas precisam de água, de sol. O ser humano é a mesma coisa. Se você xinga o ser humano, se você bate o ser humano, se você só fala mal da pessoa com quem você convive, você está matando a pessoa, psicologicamente, emocionalmente, e ninguém gosta disso e nem suporta isso. Chega um momento que a dor é tão grande, a depressão, a angústia, a tristeza, isso se torna tão grande que a pessoa pula fora, por dor, porque já não aguenta mais. Então tenham cuidado com esse tipo de relação.
E evitem as pessoas que estão numa relação assim ou que vão escolher alguém para namorar ou para casar ou até mesmo para ter amizade. Se as pessoas agem com você dessas formas que eu estou te falando, ou põe limites ou corta o vínculo de amizade, porque é destrutivo relações nesse sentido. Relações baseadas na manipulação gera cada vez mais competição por poder, para ver quem tem mais poder, quem manda mais, e gera muitas brigas, muitas desavenças. Então uma relação cheia de briga não é uma relação feliz e não é uma relação harmoniosa. Uma relação onde pessoas não dialogam, não brigam, mas também não dialogam, não é uma relação harmoniosa, não é uma relação feliz. Uma relação feliz e harmoniosa é aquela em que você cria memórias juntos, memórias felizes, de diversão, de compreensão, onde você está presente com o outro, você abraça, você beija, você está dentro da relação de verdade, criando momentos, apoiando o outro, os dois estão crescendo. Desentendimentos, discussões, brigas, se isso ocorre muito na sua relação, ela não é harmoniosa e você precisa fazer uma terapia, alguma coisa para melhorar essa relação. Relações baseadas na manipulação geram muito desgaste emocional, ok? O que você fazer para não ser manipulado ou para não viver em relações de brigas desarmoniosas? Não se deixar ser manipulada. Lembra dessas táticas de manipulação que eu falei ainda há pouco? Se você vê dentro de uma relação seu parceiro, sua parceira, seus amigos agindo assim com você, dá um basta. Mostra para essa pessoa que você entende que aquilo é uma tática de manipulação. Dá um basta. Fala, olha, não aceito isso, não admito isso. Ou os dois crescem juntos com respeito, ou a gente se respeita, se compreende, trabalha para se entender, ou esse tipo de relação onde eu sozinho falo, eu sozinho ou eu sozinha busco crescer e você só colocando as coisas para baixo, se vitimizando o tempo inteiro, usando as minhas fragilidades contra mim, isso não dá certo. A relação foi feita para nos fortalecermos e não para nos enfraquecermos. Se você está numa relação e se sente triste, se sente mal, se sente diminuindo a sua autoestima, alguma coisa está errada. Precisa ser trabalhado aí. A relação ela é feita para nos trazer mais alegria, mais bem-estar, mais paz, mais força, mais crescimento. Relações, elas são feitas para nos fortalecer. Se você não se sente mais forte dentro da tua relação, seja essa qual for, de amizade, na profissão, ou no relacionamento conjugal ou familiar, algo está muito errado. Muito errado. Se você não consegue identificar esse erro sozinho, sozinha, busca uma terapia, busca uma ajuda, procura fazer cursos, ler livros para expandir a tua consciência, ter psicoeducação. Não necessariamente você precisa de uma terapia de anos ou de meses de uma terapia. Às vezes existe um trabalho que eu faço, por exemplo, que é aconselhamento psicológico. Você tem um problema específico que você quer trabalhar. Você vai conversar com o psicólogo e vocês vão conversar sobre aquele aspecto. Às vezes uma sessão, duas, no máximo 7 sessões é o suficiente para resolver aquela questão, porque você expande a sua consciência, você enxerga o que você não está enxergando sozinho e assim você cresce. Então é importante às vezes ter um acompanhamento, pessoas de fora para te ajudarem a enxergar coisas que sozinho você não é capaz de enxergar, ok? Então a primeira dica para evitar relacionamentos desgastantes, manipuladores, desarmoniosos é: não se deixe manipular. Não aceita esse tipo de coisa. Não aceita. A segunda coisa é enxergar que o manipulador tem um problema de caráter, que essa é a forma dele de ser, ou a forma dela de ser. É uma forma de personalidade da pessoa. Às vezes a pessoa não vai mudar. Se a pessoa não entender que ela está errada, se ela não buscar ajuda para se corrigir, ela não vai mudar. E se ela não mudar, isso vai gerar muitos sofrimentos. Então é preciso você enxergar qual é a natureza da pessoa com quem você está se envolvendo e entender que a pessoa não vai mudar. E você tem opções: continuar numa relação destrutiva, sabendo que a pessoa vai ser manipuladora sempre e você vai ter que se defender a vida inteira, ou você enfrenta a pessoa e vai ter uma relação de desgaste enfrentando o tempo inteiro, ou você aceita ficar numa relação assim e está sempre se sendo subjugada, sendo colocada para baixo, sendo manipulado, manipulada pela outra pessoa. São escolhas. Ou você simplesmente termina e segue sua vida e procura uma pessoa que te proporciona uma relação harmoniosa, como eu falei no início,
aquelas dicas de relações harmoniosas, que tenham afinidades espirituais de virtude, para construírem relações mais pacíficas. Aspecto importantíssimo, desenvolver autoestima. É desenvolver autovalorização. Se você não tem autoestima, se você não se valoriza, é impossível você construir uma relação saudável, uma relação feliz. Porque você não vai ser quem você é, você vai estar sempre querendo agradar o outro e não vai ser você em essência. Por isso é tão importante você entender a primeira aula sobre aonde está a felicidade, entender sobre aquele conceito da autoatualização, aqueles 8 passos que eu te dei, para que você possa estar bem e naturalmente se impor, sendo verdadeiro, sendo congruente e construir relações saudáveis e sólidas. Caso contrário, não dá certo. É muito triste. Muitas pessoas vivem vidas infelizes, relacionamentos infelizes, com amizades totalmente destrutivas porque elas não são congruentes, elas não são verdadeiras. A aula 1 é muito importante para que você desenvolva as bases necessárias para que você possa construir uma relação harmoniosa. Uma aula vai se conectando à outra. Cada aulinha eu vou elevando um pouquinho do entendimento do ser humano, para que você possa crescer em todos os aspectos da sua vida. Não fazer aquilo que você não quer e aprender a dizer não para aquilo que o outro está te forçando a fazer, que vai além dos seus limites. Então, aprenda a dizer não àquilo que você não quer, aquilo que não faz parte da tua essência. Caso contrário, sua relação não será feliz. Identifique as suas próprias emoções. Observe quais são os seus ganhos ao se deixar manipular. Pessoas que vivem numa relação de manipulação, de tristeza, de harmonia, ela tem algum ganho. Porque se só tivesse perdas, ela já teria pulado fora. Só que às vezes esse ganho ele é tão pequeno em relação às perdas. Se você constrói uma relação harmoniosa, você vai ter muito mais ganho, muito mais benefício do que ficar se submetendo a algo que vai te trazer apenas migalhas de felicidade e o resto de infelicidade. Isso destrói a vida como um todo. E desenvolver sabedoria, desenvolver inteligência emocional e racional. Eu ensino uma filosofia de vida, técnicas, estratégias poderosíssimas para você construir uma vida harmoniosa, relacionamentos harmoniosos, para você desenvolver sabedoria de vida, se fortalecer, desenvolver autoestima, amor próprio, coragem, no curso Criando uma Vida Harmoniosa. Aqui são apenas aulas básicas que eu trago conceitos importantes para a tua vida, mas no meu curso Criando uma Vida Harmoniosa eu aprofundo isso muito mais, eu entrego muito mais estratégias de desenvolvimento pessoal. Então essa é uma aula para te mostrar parte do que tem dentro do curso, para que você cresça, se fortaleça. No curso eu ensino sobre técnicas para ser mais feliz, eu ensino quais são os conflitos, os esquemas emocionais, psicológicos que fazem você se manter em relações assim, como que você pode construir o seu adulto saudável, ser uma pessoa mais feliz, mais capacitada, com mais sabedoria. Eu vou aprofundando nesses aspectos. Outra dica importante para você ter um relacionamento feliz e harmonioso, independente de ser conjugal ou interpessoal, você precisa aprender a ser responsável pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos e a dizer não àquilo que você não quer. Aprender a se defender, a pôr limites. Desenvolver a sua baixa autoestima, desenvolver a sua autoestima, como eu já falei, mudar a sua autoimagem, se valorizar, desenvolver crenças de merecimento, esperar relacionamentos felizes, considerar os seus valores, aprender a lidar com rejeição,
acredito que eu trouxe algumas dicas muito importantes para você e a partir daqui você vai conseguir construir relações mais saudáveis. Agora são mais 15 dicas do que você deve evitar para 15 dicas não, algumas dicas para você evitar construir relações de briga e sabotar a sua relação. Primeiro, evite escolher pessoas problemáticas. Pessoas problemáticas só vão trazer problemas e vão ficar criando cada vez mais problemas. A vida será assim o tempo inteiro. Quando você começa a se relacionar com alguém e você acaba encontrando defeitos no outro, está sempre encontrando defeito nas pessoas ou acaba pulando fora quando começa a se relacionar verdadeiramente, isso significa uma ferida, um medo de abandono. Isso é uma sabotagem, se você pula fora ou se só escolhe pessoas que não vão dar certo a longo prazo. Se você não é autêntico, se você não é verdadeiro, se você não é congruente, isso é uma forma de destruir a sua relação, de eliminar relações saudáveis, ficar sufocando o outro o tempo inteiro com as suas próprias necessidades, querendo saber onde o outro está, o que ele está fazendo, ciúme exacerbado, isso destrói relações. É não aceitar o outro como ele é, querer estar sempre mudando o outro, que o outro seja do seu jeito. Como eu já falei, a gente precisa mudar, tem que mudar sim. Mas esse mudar não significa abrir mão da nossa essência, da nossa personalidade. É mudar aquilo que precisa ser mudado, que é coerente com a nova vida. Pessoas que não cumprem aquilo que elas combinam dentro da relação, isso é uma forma de sabotar o relacionamento. Ter uma comunicação que não é assertiva. Comunicação que não é assertiva é destrutivo. Ficar insistindo em discussões desnecessárias, isso é sabotar a relação. Ficar competindo com o teu parceiro, com a tua parceira, relacionamento não é para competir. Quem ganha mais, quem é mais bonito, quem tem mais poder, relacionamento não é para ser de competição. Relacionamento é para ser de cooperação. Se o teu relacionamento é de competição, isso está muito errado. Se você vive competindo com seus amigos e parceiros, isso não é uma relação saudável. Relações saudáveis são feitas por cooperação. Uma relação terapêutica, ela só é saudável porque o terapeuta, o psicólogo, ele coopera com você. Ele está ali torcendo por você. Ele quer que você cresça, que você seja feliz, que você se desenvolva. Por isso que as pessoas que vão para a terapia, elas crescem, elas se desenvolvem, elas ficam mais poderosas, elas ficam mais felizes, mais confiantes, com uma melhor autoestima, elas sabem pôr limites na vida, porque ela encontrou alguém que coopera com ela ou com ele. Cooperar é fortalecer a pessoa para que a pessoa seja quem ela é em essência. Então, competir enfraquece, cooperar fortalece. Coopere na relação. Ficar jogando as suas emoções ruins em cima do teu parceiro. Todas as tuas dores, sofrimentos do passado ou problemas do trabalho, ficar jogando nas pessoas próximas, dentro da relação. Isso é destrutivo. Teu parceiro, tua parceira, teus amigos, teus filhos não são as pessoas a quem você tem que ficar jogando teu lixo emocional, tuas tristezas nessa pessoa. Você ter alguém com quem conversar é importante, mas você jogar sua raiva, sua angústia, sua tristeza, sua visão pessimista do mundo na pessoa, isso é muito ruim. Faça terapia e não fique usando os outros como lixo das tuas fragilidades e aspectos emocionais doentios. Jogar a responsabilidade da relação para cima do outro. Os dois são responsáveis pela relação. Se alguém fica jogando, se você joga a responsabilidade de ser feliz na mão do outro, você está sabotando a tua relação. Não jogue a responsabilidade do relacionamento na mão de ninguém. É responsabilidade tua. E o outro tem que ser responsável também. Se ele não assume a responsabilidade, sai fora. Porque é sofrimento na certa. Manipulação. Se você manipula na relação ou se deixa manipular, já sabe qual é o fim disso. Eu já expliquei nessa aula. E pessoas que são dependentes emocionais uma da outra, isso não dá certo. Agora,
Para a gente finalizar, você tem que saber o que você quer, qual é o tipo de homem, de mulher que você quer para a sua vida, quais são as amizades que você quer para a sua vida, qual é o tipo de pessoa que você quer na sua vida. Pessoas honestas, pessoas corajosas, pessoas amorosas, pessoas generosas, pessoas inteligentes. Procure se relacionar com essas pessoas. Mas você tem que ter claro qual é o tipo de pessoa que você quer na sua vida. Eu, por exemplo, não me relaciono com qualquer pessoa. E quando eu falo isso, não significa que eu não converso com praticamente todo mundo. Eu converso com todo mundo, porque eu não julgo. Mas para o meu convívio pessoal, eu escolho com quem eu quero conviver, com quem eu quero passar horas conversando, com quem eu quero que venha à minha casa, com quem eu quero construir uma história de amizade. Então saiba qual é o tipo de pessoa que você quer na sua vida. Caso contrário, você vai se meter em relações tristes, dolorosas, conflituosas. Você tem que ser honesto com seus valores. Quais são os teus valores? Você sabe quais são os teus valores? Escreva quais são os teus valores. Caso contrário, qualquer pessoa serve. Só que esse qualquer pessoa serve é o mesmo que te colocar em situações péssimas. Porque se você não sabe qual é o seu valor, o outro vai escolher no seu lugar. E às vezes o valor do outro não é o melhor. Então procure se relacionar com pessoas baseada nos valores em que são importantes para você. Bom, acredito que a gente acredito que eu já falei muita coisa, tem muitas outras coisas para serem faladas, mas aqui já é o suficiente. E a dica para finalizar é do livro As 5 Linguagens do Amor. Existem 5 formas de amar, que você precisa entender dessas 5 linguagens se você quiser construir relações felizes. Primeiro, existem pessoas que amam servindo. Então, existem pessoas que elas não sabem demonstrar com palavras, com presentes, com tempo de qualidade. Elas fazem coisas por você. Elas limpam a casa, elas lavam a louça, elas suprem as suas necessidades materiais de comida, elas fazem comida para você, elas te servem. É uma forma de amar. Então você vai ver que é muito comum muitas pessoas amarem assim, já que elas não sabem amar de outra forma. A segunda forma de amar, demonstrar tempo de qualidade. É aquele tipo de pessoa que às vezes não faz muita coisa por você, não elogia, não te dá presentes, mas quando você para conversar com ela, ela para tudo que está fazendo e te coloca no centro das atenções. Naquele momento, você é a pessoa mais importante, a coisa mais importante para aquela pessoa. E ela te dá toda a atenção. Isso é uma forma de amar. Terceira forma de amar é dar presentes. Tem pessoas que elas amam por meio de presentes. Elas compram algo para você, elas vão para algum lugar, lembram de você e compram alguma coisa. É a forma delas de amar. Outras, a forma delas de amar é com um toque físico. Toque, abraçar, beijar. E elas demonstram o amor delas por meio de toques. E outras demonstram seu amor por meio de palavras, de elogios. Todos nós precisamos dessas 5 necessidades para que a sua relação seja verdadeiramente feliz, próspera, harmoniosa, seja essa qual for, para construir relações profundas, seja na vida profissional, na vida conjugal, com seus familiares, aprenda a amar dessas 5 formas. Elogiando as pessoas, validando elas, reconhecendo as qualidades delas, falando as características positivas, o quanto a pessoa é importante, que você ama a pessoa, demonstre com palavras que você ama a pessoa e que ela é importante para você. Demonstre dando tempo de qualidade. Pare o que você estiver fazendo quando a pessoa for conversar com você. Diga para ela que ela é importante e que você está ali para ouvir de verdade. Então você vai dedicar meia hora, 1 hora, 2 horas do seu tempo para a pessoa. Isso é importantíssimo. Aprenda a abraçar, a dar toque físico, abraçar, beijar, ficar abraçado um tempinho, mostrando que a pessoa é importante. Isso vai fazer com que ela se sinta feliz, porque o toque estimula o nosso cérebro para liberar enzimas importantes para o nosso bem-estar. Então o toque ele é muito importante, ok? Depois, sirva essa pessoa, atenda às necessidades dela. Faça comida, varra a casa, busca a pessoa no trabalho, leva no trabalho se puder,
Faça coisas, sirva a pessoa, sirva, ame servindo, fazendo pelo outro, suprindo as necessidades da pessoa. Isso faz com que você construa relações harmoniosas, felizes, saudáveis e de grande crescimento. Essas são dicas para que você cresça em todos os aspectos. As dicas que eu te dei aqui, elas servem para construir qualquer relação, seja profissional, seja de cliente, seja de familiar, saudáveis. Essas dicas, elas são dicas para o crescimento espiritual também. O crescimento psicológico, emocional de virtudes é o mesmo crescimento espiritual. Se você aplica isso e você passa a ser mais verdadeiro, honesto com você, você cresce. Então, se você gostou dessa aula, se inscreve no meu canal para que você possa acompanhar as dicas que eu vou dar e esteja presente no nosso próximo encontro, na nossa terceira aula, onde eu vou falar sobre liberdade psicológica, é a última aula desse esquenta, e depois nós entramos na jornada Vida Harmoniosa, ok? É uma satisfação, uma alegria imensa poder contribuir para você, é uma honra poder contribuir para a sua expansão de consciência, para o seu desenvolvimento espiritual, emocional e intelectual. Eu tenho certeza que os conteúdos que foram entregues aqui são riquíssimos e vão expandir a tua consciência e te proporcionar ferramentas, entendimento para que de fato você viva relações mais felizes, mais harmoniosas. Esse é o meu objetivo. Gratidão, indique outras pessoas, chame mais pessoas para fazer parte dessa jornada e se quiser se aprofundar nesse conhecimento, acompanhe a jornada até o fim, porque cada aula será um conhecimento mais profundo. E se quiser se aprofundar ainda mais, se permita fazer parte do curso Criando uma Vida Harmoniosa. Até lá, até o próximo encontro.